Oi, gente. Então, continuando, né, com os nossos verbos de ação conjugados no passado simples, nós vamos analisar agora a estrutura, ou seja, como fazer as formas negativa e interrogativa. Lembrando que na aula anterior, né, na aula 1, nós vimos apenas os verbos regulares, que são aqueles que têm a terminação ED. Nós vimos lá alguns exemplos deles conjugados na forma afirmativa, ok? Então, vamos relembrar aqui alguns itens. Os action verbs, eles não conseguem fazer as sentenças negativas e interrogativas sozinhos. Eles precisam de um ajudante, ou seja, de um auxiliar, que nesse caso é did, ok? Did é o auxiliar do simple past para os action verbs. Did é o passado simples dos auxiliares do e does. Vocês se lembram que lá no simple present, no presente simples, quando a gente estudou os verbos de ação, nós usamos o do e o does para fazer negativo e para fazer pergunta, né? Agora, como a gente está falando de passado simples, nós vamos usar did para fazer negativa e para fazer a pergunta, ok? Então, nós temos aqui os exemplos afirmativos dos verbos regulares conjugados no passado simples da aula anterior. Então, vou usar esses mesmos exemplos afirmativos aqui para nós vermos como é que eles foram transformados em negativa, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Sempre que vocês forem fazer a forma negativa dos verbos regulares no simple past, vocês vão usar did mais not, ou seja, didn't, e voltar o verbo para sua forma infinitiva. No caso dos verbos regulares, nós vamos tirar o ed, ok? Então, nesse exemplo, I helped my brother, ok? Eu ajudei meu irmão. Como é que você vai negar? Você vai colocar didn't e vai voltar o help para a forma infinitiva dele aqui, ó, tirou o ed. Então, I didn't help my brother. Eu não ajudei meu irmão, ok? Outro exemplo. My teacher allowed me to go to the restroom. Como é que eu vou negar? Aqui eu tenho uma afirmação. Minha professora permitiu. Aqui agora eu vou falar. Minha professora não me permitiu. My teacher didn't allow me. Ok? Então, o que foi retirado daqui? Ó? Foi retirado o ed. Ou seja, esse verbo voltou para a forma infinitiva dele, tá? Então, sempre para fazer a forma negativa dos verbos de ação, quando você está trabalhando simple past, você vai fazer isso. Coloca didn't. Se você quiser colocar did not, sem problema, didn't, e volta o verbo para a forma infinitiva. O outro exemplo, we enjoyed the last Saturday night concert. We didn't enjoy the last Saturday night concert, ok? Então, aqui nós tínhamos na afirmativa enjoyed com o ed. E aqui, didn't enjoy, ok? Suzy studied math last night. Então, a Suzy estudou matemática. Como é que nós vamos negar isso aqui? Coloca didn't e tira a variação do verbo. Volta o verbo para a forma infinitiva. Então, Suzy didn't study math, ok? Aqui, we visited our relatives. Nós visitamos os nossos parentes. Como é que a gente nega? Coloca didn't, volta o verbo para a forma infinitiva, sem conjugação. Tira o ed do verbo. We didn't visit our relatives. Então, nós não visitamos os nossos parentes. They danced a lot. Eles dançaram muito. Como é que a gente nega? They didn't dance a lot. Tiramos a terminação ed aqui, ó. Esse verbo aqui, o verbo dançar, ele tem esse e aqui no final, esse e permanece, ok? Então, didn't dance. O did com not, mais o verbo no infinitivo, ok? Para fazer agora a forma interrogativa, vamos ver como é que a gente faz a pergunta. Para fazer a forma interrogativa dos verbos regulares no simple past,
nós vamos usar o did no início da frase. E nós temos que voltar o verbo para a sua forma infinitiva também. Aqui também você vai tirar a variação ED, tá? Então, os mesmos exemplos afirmativos que a gente está trabalhando. I helped my brother, ok? Como é que eu vou fazer isso aqui? Did I help my brother? Ok? Então, olha, did no início da frase, sujeito, e o verbo voltou para o infinitivo. Did I help? Então, quando você faz uma pergunta, uma yes, no question, que é aquela pergunta que você pode responder sim ou não, você vai combinar a sua pergunta com a sua resposta. Se nós perguntamos usando o did, nós vamos responder, olha só, usando o did. Então, did I help my brother with his homework yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Ok? O segundo exemplo. My teacher allowed me to go to the restroom. É a forma afirmativa. Como é que eu vou transformar essa frase numa pergunta? Did my teacher allow me to go to the restroom? Então, olha, did no início da frase e o verbo na forma infinitiva. Então, você tem did, sujeito e o verbo voltando para o infinitivo. Como é que eu vou responder isso? Yes, she did. No, she didn't. Ok? My teacher que eu usei, ela, né? Poderia ser um professor, poderia ser he. Só que a gente, se tivesse uma imagem, por exemplo, mas aqui não tem. We enjoyed the last Saturday night concert. Como é que a gente vai perguntar? Did we enjoy the last Saturday night concert? Yes, we did. No, we didn't. Aqui é a mesma coisa. Olha, o did no início da frase, o sujeito e o verbo na forma infinitiva. Did we enjoy? Ok? O outro, Suzy studied math last night. Como é que nós vamos transformar essa sentença em uma pergunta? Did Suzy study math last night? Então, olha só, did, sujeito, verbo no infinitivo. Como é que a gente responde? Yes, she did. No, she didn't. Agora aqui. We visited our relatives in São Paulo last month. Vamos transformar essa sentença que a gente tem aqui numa pergunta. Como é que vai ficar? Did we visit? Então, olha, did, depois o sujeito, o verbo no infinitivo, visit. Our relatives in São Paulo last month? Yes, we did. No, we didn't. Agora, they danced a lot at Maria's birthday. Quero transformar essa sentença que eu tenho numa pergunta. Como é que eu faço isso? Coloco did, coloco o sujeito, volto com o verbo para o infinitivo e termino a frase. Did they dance a lot at Maria's birthday? Yes, they did. No, they didn't. Ok? Então, essa aula continua, tá, meninos? Tem a outra parte, que é a parte 3. Vamos lá.